dizer que o Estado do município traz um acréscimo de responsabilidade a esta bancada, que é a bancada que lidera a oposição neste mesmo órgão e que, como tal, acaba por nos remeter a algo que vi ali fora e que me lembrou de falar, que tem a ver com uma placa que ali está, que fala da cápsula da memória. E eu pensei, bom, vamos então abrir essa cápsula da memória na perspectiva de um português residente no município de Odivelas e que olha e que vê que em apenas 4 anos, que é o primeiro tópico que lhe trago, 4 anos passamos de sensivelmente 14% de população estrangeira para 27%, que são mais de 50 mil pessoas. Mais de 50 mil pessoas que não consideram, vamos lá ver, os ilegais ou aqueles que, entretanto, com as políticas dos governos do Partido Socialista, já obtiveram a nacionalidade portuguesa, mas que deviam contar para a população estrangeira também. E em tudo isto, este português residente no município de Odivelas teria outra questão, a pressão sobre a saúde que isto nos traz. Quem chega ali ao CSP de Odivelas vê, em particular no início de cada mês, uma enorme fila. Curioso e pasmem-se, 8 em cada 10, 9 em cada 10 não são portugueses. E isto é a pressão nos serviços que esta imigração traz e que remete aqui a perguntar de quem é que é a culpa. É do governo do seu partido, ou que era do seu partido, é da própria Câmara Municipal e é também algo que os odivelenses querem ver esclarecidos e que depois acresce numa outra pressão, que é a pressão sobre o mercado habitacional. Pressão essa que, naturalmente, com as sobrecargas que temos constantemente nas habitações, a falta de fiscalização, naturalmente, que também existe no município, leva naturalmente a um acréscimo das próprias rendas, a um sistema de cama quente que torna qualquer edifício deste concelho uma porta de rodagem constante de pessoas que não sabemos quem são e que tornam naturalmente a vivência neste concelho muito, muito mais difícil. Mas isto tudo também se inclui numa questão de insegurança, por exemplo, não apenas ligada aqui ao fenómeno da imigração, ainda que tenhamos cada vez mais pequenas localidades de Odivelas, recheadas de imigrantes ao estilo de França e da Bélgica, quase como pequenas comunidades fechadas, que de hoje à amanhã podem e irão representar, sim, um grande problema para a segurança deste concelho, mas temos também outra coisa. Falou-se muito da videovigilância. Foi atirado, no caso, a responsabilidade para o Ministério da Administração Interna, porque tem aquilo parado. Mas que diligências é que a Câmara tomou desde aí? Desde a última vez que lhe perguntei o que é que a Câmara fez para podermos ter videovigilância. O que é que fez para que a polícia, e não é só abrir esquadras e paredes, que meios é que deu à polícia para poder também atuar e para podermos resolver um problema crescente de insegurança em Odivelas, e não me venham com o RASI, porque o RASI é facilmente manipulável e nós conseguimos vê-lo a partir dos critérios que é muitas vezes utilizado. Mas se perguntar às pessoas do concelho nesta rua, certamente que lhe dirão que sentem este concelho mais inseguro. Mas não é apenas isto. Este jovem português residente em Odivelas iria também ter dificuldade, por exemplo, no acesso à saúde, porque os médicos de família, 48 mil odivelenses não têm acesso a médico de família e se tiverem que ir ali a Loures ao Hospital Beatriz Ângelo, são 10 horas de espera numa urgência. E se precisasse de uma casa? Bem, a menos que fosse mesmo dali de alguma típica minoria protegida, dificilmente teria uma habitação social, porque a Câmara se preocupou ao longo destes anos com uma habitação social que não era transitória como devia ser, mas que era sim uma fonte de clientelismo para votos futuros, ao invés de rendas acessíveis, por exemplo, para jovens que necessitem dessas mesmas habitações. Se tivesse um filho, este português residente em Odivelas, o acesso a creche também saía e é muito limitado. Se tiver um pai com necessidade ou uma mãe com necessidade de ter um lar, o acesso a lares também é uma coisa muito difícil neste concelho, inclusivamente, e apesar de nós já termos proposto que existisse um equipamento destes por freguesia. E continuando também nesta ótica, se calhar estou a ser injusto, porque este jovem português residente em Odivelas poderia dizer-me, mas o Presidente da Câmara já anunciou que ia baixar o IMI para o mínimo legal. Mas como as pessoas não são parvas, saberia também, e tinha lido o nosso programa que também lá estava, e com o Chega, inclusivamente, teria a devolução dos 5% do IRS, que o Presidente da Câmara se recusa a devolver. Mas, em adição a isto, poderíamos falar de espaços de lazer. Temos, por exemplo, um dos maiores parques aquáticos da Europa e um dos maiores parques de diversões. Ou é isto que se pode chamar aos desperdícios de 33% de água que temos, que só é comparável, se calhar, quase com os 35% da Almada. Quem sabe, qualquer dia temos Hugo de Medeiros a presidir aqui à Câmara de Odivelas também, com as mesmas manifestações à porta e com a mesma falta de água. Ou então as montanhas russas dos buracos na estrada que temos constantemente, que ainda agora uma munícipe veio aqui referir
referir e que continuam a ser sistematicamente Peço-lhe conclua. num estado por arranjar. Se calhar os veículos municipais adquiridos para os vereadores deviam ter ido mais além, digo mesmo, deviam ser todo o terreno só para se conseguirem deslocar das suas habitações até aqui com o estado em que estão as estradas. Este é verdadeiramente o estado real do município e não é o estado do município que aparece nestes boletins propagandísticos que comparam o Presidente da Câmara ao Tony Carreira, mas uma coisa eu posso dizer seriamente é que o Tony Carreira, na aldeia perdida na Beira onde nasceu, tem se calhar melhores vias rodoviárias do que nós temos em Odivelas.